Bom dia, camaradinhas. Estou gravando este vídeo bem cedo, né? Vamos dar um bom dia aí para o Pietro, para a Vanessa e para o Juliano, tá? Bom dia para vocês. Nós vamos falar mal do Google hoje. Nós vamos falar de algumas notícias envolvendo o Google nessas últimas semanas. Eu vou aproveitar e juntar elas todas juntas, mas a principal delas é uma coisa que vocês devem ter ouvido falar, foi a grande polêmica, né? Que é como as pessoas têm chamado essa grande canalice, que é eles baixarem um modelo de IA de 4 GB pro teu computador sem te perguntar. Nós somos o canal Tecnologia e Classe, falamos sobre tecnologia e política, e hoje nós vamos estar falando mal do nosso chefinho aqui no YouTube, então se vocês curtem o nosso trabalho também considerem mandar um pix e ir lá no Apoia-se apoiar, porque daí, né, não tem perigo nenhum pra mim. Vamos nessa. Então, o que foi essa história do Google baixando um modelo de IA no computador de vocês? Eu trouxe esse artigo no GeoLinux aqui que tem a notícia e também tem lá no finalzinho uma maneira de ver se o modelo está baixado e como desabilitar isso, então eu vou deixar aqui. Mas em resumo, a versão mais nova do Chrome baixava um modelo de IA local, que é uma versão light do Google Nano, um modelo aberto, tá? Ele baixava todos os pesos deles e colocava ele lá para o navegador usar isso. Aí antes da gente começar, já tô ouvindo algumas pessoas dizendo, ué, mas eu achei que você gostava de modelos de IA locais. Você literalmente mostrou o Google Gemma, o modelo aberto do Google, num vídeo na semana passada. Melhor ter um modelo local do que mandar os dados para a nuvem? Vocês estão pensando aí. Eu adoro, tá, pessoal, poder baixar modelos abertos de IA eu mesmo. Eu adoro rodar eu mesmo os modelos de IA com meus próprios prompts, nos meus próprios termos, tá? Não é difícil entender por quê, mas eu sei que pode aparecer esses comentários, tá? Então eu já vou falar isso aqui antes. Por que que o Google baixou isso, ok? Isso faz parte de uma nova iniciativa que eles têm. Eles estão propondo uma Prompt API, né? Uma interface para rodar prompts que seria um padrão web, permitindo que todos os sites e aplicativos que rodam no navegador, no momento só está implementado da Google, mas eles querem que isso vire um padrão dos navegadores todos, tenham acesso consistente ao modelo de IA que vai rodar esses prompts. E isso realmente tem algumas vantagens. A ideia não é de todo ruim, tá? Então, ó, os usuários do teu serviço, eles não vão precisar baixar um modelo localmente se já tem um padrão no navegador. Então, imagina que vocês têm um aplicativo, um site que permite o usuário rodar alguma coisa usando modelos de IA e tu quer que o usuário rode local e daí tu vai ter que prover um modelo, o usuário vai ter que baixar isso. Se 100 sites fizessem isso, o usuário teria que baixar 100 modelos. Então a ideia parece boa, porque daí se tem um disponível já no navegador, o usuário provê o modelo, o teu site continua funcionando. Isso seria uma possível padronização das interfaces para esses modelos, para que as pessoas não precisem se preocupar com o que está rodando, só que tem um LLM que vai estar fazendo algumas tarefas que seriam úteis. Análise de sentimento, um resumo do texto, encontrar alguma coisa dentro de uma página e te explicar. Seus dados não seriam transferidos para terceiro, porque eles fazem uso de uma LLM local. E o quarto, que não parece tanto uma boa coisa, é o custo de rodar o modelo pode ser repassado ao usuário, né? Ao cliente local do seu site. Você não precisa pagar token, você não precisa rodar na sua própria infraestrutura. O usuário vai estar pagando o custo de processamento de usar essa IA. Aí isso aqui não parece tão bom pra gente, mas parece legal para alguns sites, né? E principalmente pro Google, que, se vocês pensarem, é um grande provedor de modelos de IA que são usados na nuvem deles. Quando isso foi proposto como um padrão aberto, os desenvolvedores da Mozilla tiveram uma pequena briguinha, né, uma rusga com o pessoal da Google, e eles estão certos. Eles levantaram vários motivos porque isso é uma péssima ideia, e agora nós vamos falar desses motivos porque isso é uma péssima ideia. Porque, tipo assim, tem tanta coisa errada com isso, eu comecei falando bem, né, mas é só porque eu queria tentar ser justo aqui. A primeira coisa que tem errada com essa história no geral. Por favor, perguntem pro usuário se ele quer instalar 4 GB de bloat na máquina dele. Pelo amor de Deus, sabe? Aparentemente, se tu apaga esse modelo que se chama weights.bin, né, pesos da IA, ele volta, tá? O artigo do GeoLinux mostra como desabilitar. E essa coisa de espaço, pessoal, é uma desgraça. Tipo, o meu computador, ele é todo bonitinho. Ele tem uma partição com os dados, ele tem uma partição com os programas, ele tem uma ali com Windows que, se eu precisar usar. E a minha partição Linux tem, sei lá, tipo 20 GB sobrando e eu fico cuidando de tudo que tá instalado ali, sabe? Os dados pesados ficam em outro lugar. Aí se eu acordar um dia e descobrir que tá faltando 4 GB porque um programa que eu não sabia que ia instalar isso instalou, eu fico muito puto, sabe? Eu não sei se vocês são assim. Os desenvolvedores da Mozilla explicaram que existe muito pouca esperança dessa interface realmente ser compatível entre diferentes modelos e diferentes navegadores, porque os modelos eles são muito dependentes do pré-prompt, tipo aquela coisa assim, quando eu uso o Gemini, ele não consegue fazer um array formatado desse jeito, eu quero que ele transforme isso num JSON e ele sempre bota com uma string em volta.
aí tu tem que ficar fazendo vários pré-prompts, aí vai trocar o modelo, ele vai fazer a coisa diferente, tá? Então eles disseram, parece uma boa ideia, mas na prática não vai ser tão boa. Exatamente o ponto que eu falei no início como um ponto bom é que o custo de rodar a inferência, né, o processamento de IA para fazer as coisas totalmente úteis, uau, é muito útil tudo que a IA tá fazendo, deixa o seu site muito mais... O custo de um site aleatório querendo fazer uso de IA agora vai ficar no seu processador e na sua bateria. Legal, né? Muito legal ser feito de palhaço. Isso vai permitir, e isso aqui talvez seja uma das coisas mais sérias, que esses sites qualquer, arbitrários, que façam uso dessa interface de prompt, possam rodar prompts perigosos sem nem pagarem pelos tokens. Agora eles estão usando o processamento da tua máquina para fazer coisas que vão estar expondo a tua máquina e, enfim, outros serviços da internet a esses riscos. Isso aumenta muito a superfície de ataque dos navegadores para prompt injection, para usos perigosos desses modelos de IA. E, obviamente, né, será que a Google acabou mesmo de fazer 60% a 70% dos usuários de desktop, tá? Porque pelo que eu entendi no mobile, isso ainda não foi baixado por padrão. Pode ter uma atualização, pode ter alguma coisa que eu não vi, mas no mobile não tem. Mas na América Latina, o Google tem 60 e pouco por cento de pessoas usando o Chrome. Na Europa tem um pouco menos, nos Estados Unidos tem mais ou menos 60 também. Então, 60 a 70% dos usuários de desktop acabaram de baixar 4 GB no seu computador só porque alguém do Google achou que era uma boa ideia fazer isso. Isso é meio maluco, sinceramente. E notem que nenhum desses motivos que eu dei pra vocês é eu sou um ludista e eu quero matar a IA. Mas tem muitos motivos nessa linha também, então eu convido vocês a deixarem nos comentários aí esse tipo de contribuição, porque além de engajar o canal, vai ser uma espécie de terapia aqui pra gente se sentir melhor, tá? Queria dizer que nas minhas distros Linux que eu uso, que são baseadas no Ubuntu 22 e 24, nos diferentes computadores que eu tenho, o Chromium, que é a versão do Google só com as coisas abertas, não tinha isso, e o Chrome não tinha instalado ainda. Se vocês vão em Chrome, /components, ele realmente tem um negócio que é On-Device Model, e ele disse assim, não consegui atualizar, eu não sei se é porque eu tô com a versão antiga, ou porque alguma coisa do Linux aqui bloqueou dele instalar, mas que bom, ele não usou o meu espaço. Vocês podem procurar também pelo artigo weights.bin, ver se vocês têm ele, mas daí vocês procurem aí a maneira mais atualizada de como desabilitar isso, provavelmente por causa das pessoas que reclamaram, o Google vai inventar alguma coisa e voltar atrás nisso. Próximo tópico, tá? A API de prevenção de fraude do Google, uma coisa nova que eles inventaram no reCAPTCHA, que é aquele negócio do prove se você é humano, agora vai precisar do Google Play Services. Por que isso aqui é uma coisa tão ruim, ok? Mais uma funcionalidade que o Google inventa dizendo, isso aqui é para te deixar seguro, mas ele usa isso como uma oportunidade de fechar mais o Android, fechar os usuários dentro do seu ecossistema. Eu trouxe esse artigo aqui desse grupo Reclaim the Net, que é um grupo ativista lá nos Estados Unidos, e eles explicaram o problema. O Google vinculou seu sistema reCAPTCHA de última geração ao serviço da Google Play no Android, o que significa que qualquer pessoa que use um telefone sem o serviço do Google falhará automaticamente na verificação quando o sistema decidir desafiá-la. A exigência força os usuários do Android a executarem a versão 25.41.30 ou superior da estrutura de aplicativos proprietária do Google apenas para provar que são humanos. Quando o reCAPTCHA sinaliza que considera atividade suspeita, ele abandona os antigos quebra-cabeças de imagem e exige que você escaneie um QR Code. Essa leitura requer que os serviços da Google Play estejam em execução em segundo plano, comunicando-se com os servidores da Google. Se você estiver usando Graphene OS ou qualquer outra ROM personalizada que remova o software do Google, a verificação falhará. Então, basicamente, tá, pessoal? Se o Google encasquetar com aquela coisa de eu preciso verificar que você é humano, se você tá vindo de uma VPN, se você tá vindo de uma rede diferente e tal, ele vai fechar a sua conta e vai dizer, faça essa verificação aqui. Essa verificação não vai funcionar nos celulares que tem a versão do Android sem o Google, que é o que a gente chama geralmente das custom ROMs. E isso é um ataque direto às custom ROMs, porque a gente tem uma outra coisa acontecendo aqui, que é a verificação no iOS, tá? Isso aqui eu tirei do artigo também, ó. Assimetria do iOS. Claramente isso não tem a ver com segurança. No iOS 16.4 e versões mais recentes, essa mesma verificação funciona perfeitamente de forma nativa, sem exigir que o usuário instale nenhum software da Google. A Google está restringindo artificialmente os usuários do Android, enquanto permite que usuários de iOS passem desapercebidos. Então assim, iOS não tem o Google Play Services, é um sistema operacional diferente. Quando o serviço da Google precisa fazer essa verificação, ele diz, não, você é um iOS, você pode passar, sabe? Então eles estão usando o reCAPTCHA como uma maneira de atacar esses usuários que estão tentando usar a versão aberta do Android fora do ecossistema da Google. E o que é interessante disso é que o Google é dono do sistema operacional e ele é dono de partes da infraestrutura da internet. A gente sempre fala disso, ele é dono da busca, das propagandas, do site de vídeo que vocês estão assistindo isso, né? Muito provavelmente. E ele também é dono dessa infraestrutura de verificação, que é o reCAPTCHA, para saber a humanidade das pessoas do outro lado.
fazendo com que essas coisas não funcionem nos sistemas que a gente chama dos de-Googled, que são sistemas que tu tenta tirar todas as coisas da Google para poder usar ainda o teu celular sem ter que usar o serviço da Google. Isso aqui é impressionante, porque o Google está mostrando de uma maneira muito didática como ter o controle dessas diversas partes pode permitir que tu ganhe uma vantagem competitiva, né? Vamos chamar isso assim, de vantagem competitiva, mas na realidade que tu acabe com os teus concorrentes e tu também impossibilite a fuga dos teus usuários dos seus serviços, se eles bem entenderem, né? Vocês não podem mais bem entender os usuários. Isso nos leva à última, tá? Que tecnicamente é uma notícia boa no meio dessas, mas não é, tá, pessoal? Porque a gente tá falando mal do Google, a gente não tá aqui para conciliar hoje. A Google explicou há um tempo atrás, eu já devia ter trazido o tal do fluxo avançado para instalar os apps fora da loja, que a gente vai precisar quando mais tarde esse ano eles impedirem que aplicativos fora da loja do Google e sem nenhum registro de desenvolvedor com o Google sejam instalados. Nós temos um vídeo melhor explicando isso, que é o vídeo que se chama Sim, a Google está fechando o Android. E isso tudo tem a ver com o que o pessoal chama de, entre aspas, sideload, que é aqueles aplicativos, os APKs, por exemplo, que tu instala de fora da loja do Google. A maneira que funciona hoje é que se você vai pela loja do Google, os aplicativos eles têm que ter sido registrados com o Google por um desenvolvedor que tem o cadastro com o Google, que o Google sabe quem é. E daí quando você instala aqueles aplicativos lá, ele tem Play Protect e ele tem, digamos, a verificação do Google, e tu imagina que isso aqui é mais seguro, não vai ter nenhum aplicativo com malware, não vai fazer nenhum mal pro meu computador. Entre parênteses, ainda tem aplicativo com malware lá. A verificação do Google, assim, é meio duvidosa, principalmente se tu estende isso pro ambiente das propagandas, as propagandas que tem aplicativos que rodam dentro. Mas beleza, o Google tá dizendo que o quê? Se você usar o nosso ecossistema da loja e o ecossistema que faz parte de tudo que a Google provê, os aplicativos lá são mais seguros. Se você instala um APK, né, que você baixa o arquivo e você só clica e pede para instalar ele no Android, isso é mais perigoso. Então, a partir de setembro de 2026, no Brasil e em outros países também, eu acho que nos Estados Unidos vai começar mais tarde até, você não vai mais poder instalar APKs que não são registrados com a Google. O APK vai ter que ter sido feito por um desenvolvedor que foi registrado dentro da Google, mesmo que ele não passe pela loja da Google. Essa é a problemática. A comunidade reclamou um monte, fez um site manifesto, é sobre tudo isso que eu tô falando naquele primeiro vídeo ali. Só que a Google disse, não, a gente vai ter uma maneira de vocês conseguirem instalar os aplicativos de fora da loja, né, fazendo sideload, que a gente chama, e eu faço sideload entre aspas, porque muita gente na comunidade reclama desse termo, porque ele dá como se fosse assim uma importância secundária a tu poder instalar aplicativos no hardware. Só que tu comprou o hardware, tu é dono desse hardware, e o Google quer te convencer que não, que fazer uma instalação simples, usar o teu hardware da maneira que tu quer é a maneira secundária e perigosa de usar o teu hardware. Então eu gosto dessa iniciativa da comunidade de sempre chamar a atenção de que isso não é sideload, isso é só usar o teu hardware. E daí como o Google sentiu a pressão, eles disseram, tá, vai ter uma maneira de vocês fazerem isso. Eu trouxe um artigo aqui para vocês explicando essa maneira, mas, por exemplo, a campanha Keep Android Open, que é a comunidade tentando lutar para que o Android continue sendo um sistema minimamente aberto, que inclusive tem muito a ver com tentar fazer o sistema funcionar sem, por exemplo, depender do Google Play Services, que tem a ver com a segunda notícia que a gente trouxe aqui, mas explicitamente eles estão nessa campanha para permitir que tu possa instalar aplicativos que não necessariamente foram cadastrados com o Google. Eles explicaram aqui no site e eu vou mostrar para vocês. Primeiro que o site está um pouco melhor, acho, da primeira vez que eu mostrei para vocês. Ele tem aqui 111 dias até o fechamento do Android. E aqui eles estão falando especificamente dessa nova notícia aqui. A saída de emergência do Google é uma armadilha. Google afirma que os usuários avançados podem ainda instalar aplicativos não verificados. Veja como isso realmente funciona. Acesse as configurações do sistema e localize opções do desenvolvedor. Toque no sistema de versão 7 vezes para ativar o modo desenvolvedor, entre parênteses aqui para vocês. Quem desenvolve para Android sabe, já deve ter feito isso, né? Ignore os alertas alarmistas sobre coerção, que eles devem dizer assim, ó, seu computador vai morrer, você não vai poder usar e tal. Digite seu PIN. Reinicie o dispositivo. Aguarde por 24 horas. Esse passo 6 aqui tá em vermelho, né, para quem tá só ouvindo. Aí volte e feche mais telas de alerta. Escolha entre permitir temporariamente 7 dias ou permitir indefinidamente. Confirme mais uma vez que compreende os riscos. 9 etapas, um período de espera obrigatório de 24 horas para instalar software em um dispositivo de sua propriedade. Pior ainda, esse fluxo opera inteiramente por meio da Google Play Services e não do sistema operacional Android.
O Google pode alterá-lo, restringir seu acesso ou desativá-lo a qualquer momento, sem a necessidade de atualização do sistema operacional e sem precisar de consentimento. E até o momento não foi incluído em nenhuma versão beta, preview ou canary. Ele existe apenas como uma publicação no blog e algumas manchetes. Então, assim, eu acho que eles explicaram bem e eu não considero que é um tom muito alarmista, não, tá? Toda vez que eu faço vídeo sobre o Google tá fechando cada vez mais o Android, tá impedindo as pessoas de saírem de dentro do seu ecossistema, vai vir algumas pessoas e vão apontar para essas coisas. Ah, mas o Google deu essa opçãozinha aqui para poder usar esse tipo de coisa. Só que, enfim, no próprio vídeo que a gente fala sobre como as Big Techs fazem isso, que é aquele vídeo como as Big Techs roubaram a nossa imagem, a gente fala de uma coisa que é nós vamos fazer isso para melhor prover os nossos serviços. E daí é a maneira como as Big Techs fazem. Elas dizem, ó, a gente vai fazer essa coisinha aqui, e é bem pouquinho, e você pode escolher entrar ou não, mas isso é para melhorar nossos serviços. E eles vão implementando isso tanto, as pessoas vão esquecendo, eles vão uma coisinha de cada vez, que quando tu vê, tu já tá totalmente dentro do ambiente dessa Big Tech e tu não tem mais escolha. E esse negócio aqui do Google é um negócio extremamente sério. É totalmente justo, eu acho, considerar que isso é a morte de dizer que tem qualquer coisa de aberta ali no Android. Então, para finalizar esse vídeo, eu queria dizer que talvez fosse uma boa oportunidade de a gente começar a fazer um conteúdinho sobre Graphene OS, sobre outras custom ROMs de Android, talvez finalmente fazer uma boa pesquisa sobre o Harmony OS, ver o que tem ali. Então fica a sugestão aí para vocês me mandarem conteúdo nos comentários do que a gente poderia olhar sobre isso. Eu tô realmente bem interessado, mas no geral, né, foda-se a Google. Eu sempre faço, no final do vídeo eu tenho que mandar alguém se fuder, né? Vocês não, meu público, vocês, eu gosto de vocês, tá? Então, um bom dia pra vocês e nós nos vemos na próxima. Falou!